Nós somos do Antes Tarde do que Nunca. Eu sou o Pancho, ao meu lado está Rafael Silva, multiempreendedor, idealizador dessa bagaça toda aqui. Como é? Comunicação na FURB. Eu acho que esse tipo de iniciativa, como o podcast aqui de vocês, já é um exemplo de Do que pode ser ruptura feito, e inovação em termos de comunicação, né? Arquiteto tem hater também, Nicolas? Meu Deus! Boa, ótima pergunta. Arquiteto é só hater, porque se tem uma coisa que eu aprendi com 10 anos de faculdade foi criticar o trabalho dos outros. Seria legal se tu chorasse. Nessa hora? Aí a gente faz um corte agora ali, aí vai ser muito legal. Chorou demais. Bota uma trilha emocionante, exatamente, né, cara? Eu vou aproveitar a tua fala, eu adorei uma fala do Túlio lá do hotel, ele falou assim, como é que é? O ódio de todo sogro é um genro empreendedor. Sabe, eu achava que ele era ele mesmo falou o eco chato, né? biodesagradável, né? Achei sensacional. Achei sensacional essa Biodesagradável, cara. Vou até usar daqui pra frente, cara. Biodesagradável. E ele falou... Só existe uma pessoa mais odiada na empresa do que o filho do dono. Que é o genro do dono, porque nem filho é e está se metendo no meio da confusão toda. Né? Então, assim, ó, isso, para começar, justifica tudo que eu faço. Se eu ajudei uma, duas pessoas, se eu ajudei 30, 50... Porque se eu posso fazer esse mesmo trabalho no meu escritório, ajudando uma, duas pessoas, mas se eu estou no digital, eu ajudo 100. Eu ajudo 1000 pessoas. Não tem nenhuma fronteira. Né? Diferente do que muita gente pensa, né? Principalmente pessoas que não estão tão ligadas a esse meio, né? Pensam que inovação tem a ver com tecnologia da informação, não tem nada a ver. Inovação tem a ver com todo mundo, né? Ou seja, qualquer área, né, pode ser reconhecida por algum ato de inovação. Curta, siga o canal do Rafa Silva, por onde a gente transmite em tempo real também ali no YouTube. Aciona a sinetinha para receber as notificações e ouça no Spotify também. Procure lá por Antes Tarde do que Nunca, lá estão todas as 50... Olá, sejam todos muito bem-vindos. Este é o Antes Tarde do que Nunca, um podcast criado para conversar, para ouvir histórias de empreendedores, inovadores, gestores, líderes aqui de Blumenau e da nossa região. Eu sou o Pancho e vou fazer um pedido antes de mais nada. Inscreva-se no canal Real Rafa Silva, que é por onde está sendo veiculada esta entrevista. Acione a sineta para ser notificado quando tiver uma entrevista nova e também dá um like aqui nesse vídeo para que ele chegue a mais pessoas, esse conteúdo importante chegue a mais pessoas que possam se aproveitar do que vai ser dito aqui, né, Rafael? Vou adicionar, é uma desculpa para a gente bater papo. Exato. Esse negócio, essa bagaça aqui é uma desculpa para a gente poder bater papo. Este é Rafael Silva, investidor anjo, mentor de inovação, criador deste podcast, e ele comanda comigo esta bagaça, como tu falaste. Essa bagaça. Tudo certo, Rafa? Tudo certo, Pancho, obrigado. Antes de a gente saber quem é que está aqui, né? Quem é o nosso entrevistado de hoje? hoje? Já sabem quem é, eu acho que a maioria já deve saber quem é. A gente vai falar um pouquinho dos patrocinadores, galera que apoia aqui, então quero agradecer demais o pessoal da Transpotec, Ricardo Oríbica, né, o Luan lá do marketing, todo o time Transpotec que é nacional e também internacional. O Ivo está entrando aqui, essa naba da Bluesoft. Então, obrigado demais ao Ricardo Oríbica e todo mundo lá, que foi o primeiro que levantou a mão, vamos apoiar essa bagaça, vamos fazer isso acontecer. Então, obrigado todo o time Transpotec. E nada mais, nada menos que, para mim, a maior escola de tecnologia do mundo, que é a ProWay. Que além de ser uma grande escola de tecnologia e outras, né, matérias, é o berço e o criador praticamente, ou porta-voz aí do Entra 21, um programa fantástico, incrível, né, que a gente tem em Blumenau e que é um orgulho imenso para a nossa cidade e que hoje já está em outras cidades. Então, obrigado demais a ProWay, em nome do Sérgio, em nome do Guilherme, Nayara e todo o time ProWay. Obrigado demais por esse apoio. Quem é que está aqui, cara? Cara alto, bonito, sexy. Ele é sexy, ele entra, ele é... O Renato, aqui, a gente está com o Renato Medeiros, ele é o cara que lidera aí a Blumenau Iluminação, uma empresa que já tem 43 anos de história, sobre essa história que a gente vai falar um pouco também. E também o pessoal conhece mais hoje porque é presidente da Associação Empresarial da Ciber, a Associação Empresarial de Blumenau, né? Sucedendo aí o Lombardi numa gestão de 4 anos, se eu não me engano, o Lombardi ficou à frente, né? 2+2, né? 2+2, né? E o Renato deve ficar também 2+2, né? Pelo menos essa é a tradição, né? Tudo certo, Será que Renato? aguenta que não é fácil, né? Boa tarde, tudo bem, Pancho? Tudo bem, Rafa? Tudo. Obrigado pelo convite. A primeira pergunta que eu geralmente faço é blumenauense?
Sou blumenauense, nascido e criado no bairro da Velha. Bairro da Velha? Bairro da bom, Velha. É bom. o Ivo tá aqui já da bairro da Velha. Fugi. Bairristas, né? Vocês. Fugi da enchente de 84, porque a de 83 nós pegamos e perdemos tudo. Na Velha? Porque a Velha é alta. Rua Professor Luiz Schwartz, número Olha, 94. aqui pertinho já, né? Na Paralela- Humberto de Campos ali. Entre, É uma transversal do Humberto de Campos. Isso, paralela a Minas Gerais, Isso, entre a exatamente. Mariana Brunman e a Minas Gerais. Onde está o Hotel Steinhauser, se eu não me engano, não é isso? Os fundos do hotel, o estacionamento do hotel é na Ah, Professor Luiz exatamente, Schwartz, é isso porque a aí. frente dele é para Minas Gerais, né? Exatamente. Morava Ali é ali. quase centro já. Ali, exatamente. Só que a Professor Luiz Schwartz Um chileno saber onde que é a rua e tu não sabe. Não, ele sabe. Cara, é um poço de sabedoria. Eu não sei. Eu fui taxista nessa cidade, A pronto. minha sorte, cara, é o Pancho, cara. Realmente ele sabe. Essa rua não tinha saída em 83. É verdade, não sabia. No final ali, entre a saída dela, era a escola de natação do Zé da Luz. José Gonçalves da Luz, que Zé. recentemente nos deixou, né? Faleceu esse Infelizmente, ano de vítima Covid. da Covid, né? Isso. Putz, brincadeira. Eu dei aula na José Gonçalves da Luz, sabia? Eu meus fui filhos, atleta. meus filhos estudaram ali. Eu fui atleta, fui nadador, na minha adolescência, principalmente, até os 20 anos praticamente. E por um período o Zé me chamou, pô, não quer dar aula lá? Eu fui lá, vou dar aula de natação. Passei um ano, acho que, dando aula de natação. Depois, lá no quando Zé a rua Gonçalves. abriu bem onde era Onde sai a escola de a natação escola do dele. Zé era ali. Que bacana, que Tu era bacana. taxista mesmo, a história. Não, é brincadeira. Taxista Caraca, é brincadeira. essa história- essa parte eu eu fui não peguei da professor de vida natação dele. por É. 6 meses a um ano, se eu não me engano, mas taxista não, é brincadeira, é brincadeira. Dizendo que era inovação, era Uber já. Faz sentido. Não, eu né? conheço, vamos lá, eu conheço a cidade bastante porque, como Escrevia o jornalista tempo todo sobre a e cidade. como repórter, principalmente quando eu trabalhei como repórter, a gente andava na rua o tempo todo, então tem que saber, não adianta, não tem jeito. E a galera da nossa idade tinha que aprender, vamos lá, porque tinha que ler quando começava uma rua, terminava outra, começava a outra, Exatamente. aquela guiazinha de ruas que existia, né? Mas vamos Vamos parar lá, de falar desculpa, de estamos mim, se vamos perdendo falar do aqui, Renato Medeiros, por favor? Ora, bolas. Que história é essa? Tu falou um pouco antes, 25 anos de Hering. Como é que começou isso aí? Minha carreira foram, na verdade, 28 anos de companhia Hering. Caraca. Eu comecei a trabalhar aos 15 anos. Recebeu alguma coisa na soma? Nesse Nessa negociação, agora? não era Infelizmente Teu não. cheque não veio. Nada de ações. Ainda não, talvez tá, venha, né? Pode ser. Estou esperando. Comecei a trabalhar jovem, com 15 anos. Né? Terminei a 8ª série. Fui fazer o 2º grau à noite no Pedro II e trabalhar na Hering. Meu pai trabalhava lá, minha mãe tinha trabalhado lá, minha família tem longa história, assim, né? Meus tios trabalhavam lá. Então, eu comecei com 15 anos na área de custos. Meu primeiro chefe, seu Moacir Krambeck, Sim. que hoje é o presidente da Via Cred, da Exatamente. Ailos. O Moacir Krambeck. Moacir Krambeck foi meu primeiro professor, meu primeiro chefe. Depois de um tempo, o Moacir foi promovido e entrou o Ari ali no meio, Ari Redel, professor de curso da FURB. Aí trabalhei muito tempo com o Ari também, que foi um mentor na área de custos e orçamento muito forte para mim. A gente já falou algumas vezes, mas é impressionante como a Hering foi uma spin-off, né? um Um berçário, criador, vamos berçário, dizer assim, né? De empreendedores. Uma incubadora, de gente né? É porque naquele processo de terceirização, acho que na década de 90, principalmente, quando começaram a terceirizar todos os serviços, aí acho que a primeira opção era essa, ó, tu prestas esse serviço para a gente, agora eu quero que tu abras a tua empresa para prestar esse serviço para a gente. Sérgio Tomil, né? O próprio Avelino Lombardi, se eu não me engano, Sim, a também. Segura né? Era também. a Segura também é... DP ou seja, empresarial. É segurança patrimonial, é seguro, é TI, tecnologia da informação também, que saiu dali. Ou seja, vários setores que saíram da companhia aérea, é impressionante. Realmente. Primeira A incubadora de Blumenau, importância. E a primeira incubadora de Blumenau, exatamente. A DD Makler, que era a corretora Erco, Exatamente. que era lá de dentro. Também do... Erco. A Cooper, né? A gente A falou Cooper, falamos com... A hoje, gente falou né? com... Via Cred. Via Cred. Com o Osnildo Massaneiro aqui agora, Isso, justamente, começou como Cooper Hering, ou seja, de fato, a primeira incubadora da cidade. Não, se pensar foi dessa a forma, companhia é a Hering. primeira incubadora. A Trabalhaste- Cetil foi a segunda. Né? A A Cetil Cetil foi também muito gerou um forte, monte de empresa de exatamente. tecnologia. Aliás, a minha mãe foi demitida da Hering porque ela trabalhava no RH e datilografava a folha de pagamento. Aham. Aí nasceu a minha irmã, depois de mim, ela pegou licença maternidade, e quando ela voltou, a folha tinha ido rodar na Cetil. Aí não precisava mais datilografar. Isso foi no final exatamente. dos anos 60. Imagina. 68, Sim, 69. quando nasceu a Cetil, justamente. Isso. Provavelmente E aí nasceu ela foi tudo isso. desligada. Porque datilografar, imagina, a quantidade de funcionários que não era muito, mas para a época, datilografar a folha de pagamento. Aí não precisava mais fazer Que isso. loucura, né? Que loucura. A inovação acabando com os empregos, né? Renato, rapidamente, como é que foi a tua evolução na Hering? Nesses 28 anos, tu saiu em que posto? Eu entrei em custos e orçamento como assistente do assistente, né? Fiz a minha carreira de 15 anos nessa área.
Nessa área fui trabalhar na Espanha em 92. A Hering Pela tinha uma- Hering? Pela Hering. A Hering Que bacana. estava montando uma fábrica lá, em Badajoz, que era divisa com Portugal. Espanha divisa com Portugal. Certo. Até desci em Lisboa e era mais perto. Quando voltei de lá, em 93, aí o seu Ulrich Kuhn me levou para a área comercial. Certo. Aí eu assumi a área administrativa de vendas. E tu não, cara, até uma ignorância mesmo, tu não se cagou todo, assim, tu não teve medo, porque um cara interno, né, pensa, vai assumir uma área comercial de não é qualquer negócio. Mas era o administrativo de vendas, não era no front ainda. Entendi. Então, Era o ele back-office. te deixou... E aí, ali fazia orçamento, fazia formação de preço, tinha o televendas, que era subordinado a essa área. Isso foi em 93. E cada marca tinha o seu administrativo de vendas. Tinha o Mino, tinha a Wrangler, tinha a PUC, e eu era da Hering, da marca Hering. PUC, eu lembro. E aos poucos isso foi enxugando. E eu fui assumindo tudo, inclusive o administrativo de exportação. Então, Caramba. ficou tudo. E aí, saindo as pessoas, saindo naturalmente, saindo por demissão, saindo por promoção para outra área. E foi juntando. Em 97, saiu o Valmir Schorich e assumi a expedição também. Entendi. E aí eu tinha o administrativo de vendas, com as 40 pessoas. Já era uma diretoria, praticamente, se pensar bem. E a expedição, que eram 220 pessoas em 3 turnos. Que baita Cara, escola, aquele hein? celular grandão aqui, aí era... Que baita escola isso aí. E aí, impressionante. 97, Formação de acho que empreendedor. 99... É que daí já empreende dentro da empresa, está empreendendo Exato, na empresa. exato, exatamente. Em 99, aí eu fui para a Argentina. Aí ele tinha uma operação lá que estava ruim em termos de logística. E aí fui para lá entender um pouco a operação e tentar melhorar, porque tinha lojas lá, vinha mercadoria, ia por marítimo para lá. Saía daqui. Saía daqui, ia para lá para abastecer as lojas. Entendi. Antes disso, em 85, a Hering assumiu a marca Wrangler no Brasil. Sim, verdade, eu lembro disso. E aí tinha uma fábrica em São Cristóvão, no Rio de Janeiro. Eu fui para lá também Também foi para pra lá. fazer a parte de custos para trazer para cá. Acabou que veio só uma parte ficou no interior de São Paulo. Também fiquei um tempo no Rio de Janeiro pela área de custos. Então, muita experiência fora, muita... E aí, em 2002, eu fui para a área comercial de vez. Aí eu assumi a gerência regional do sul do Brasil. Era a época que tinha que convencer os clientes multimarcas a virar monomarca. Entendi. Virar franqueado. Mas a franquia não tinha o glamour que tem hoje. Que tem hoje, exatamente. Tu ia era lá isso no tudo. interior de Passo Fundo, um cara tinha uma Meu loja Deus, e comprava da Hering, da Malve, da Sulfabril. Era só uma parte da loja dele, a Hering, né? Tu não queres comprar, mudar isso aqui, comprar só de... Cara, no primeiro momento, ninguém queria. Imagina, é um risco Ninguém grande, né? queria. E Depender era. de uma marca apenas, Isso, imagina. Ponto e final. franquia Na realidade, era... o cara vira teu sócio, né? Porque se amanhã alguma coisa acontecer, acabou teu negócio. Exatamente. É. Então foi 2002, 2003, 2004, eu viajei o Sul, fui em todos os cantos, desde o Chuí, lá embaixo, até o Paraná inteiro, né? Foz do Iguaçu. Experiência indescritível. Eu já tinha toda a minha base de custos, passei pela área de logística, e aí 3 anos no comercial. Qual era a maior dificuldade nessa época aí que tu foi convencer? O que tu hoje poderia dizer, tipo, uma coisa que era a maior dificuldade que tu tinha com relação a isso? Era a distância dos lugares? Ou era a dificuldade As viagens, daquele primeiro impacto de conversar com a pessoa? Isso também é difícil, né? A conversão dos clientes era complexo. Ninguém acreditava muito em franquia. Quem era franquia? McDonald's? Referência. Nós da Mundial. Hering tinha uma referência na época que era a Lelica e Riplica, que era a marca da Marisol, que era infantil, que era forte, era meio espelho para a gente. Entendi. Depois a Hering passou lotada por essa marca, sem menosprezar, mas o projeto da Hering aí eu já estava fora, eu saí da Hering em 2004, o projeto da Hering em 2007, 2008, aí foi sucesso, campeão, chegou a faturar 2 bilhões, né, ano, né? Foi um negócio campeão. Ela modelo... realmente deu uma acelerada muito grande. Deu uma né? acelerada muito grande, muito grande. O que tu enxerga que foi que motivou muito isso? Foi esse planejamento antes? Foi esse trabalho anterior? Aqui? Foi. E cuidar muito da marca. Isso, na o marca, marketing atuou trabalho, bastante ali naquela trabalho em cima época, da né? marca
e abrir loja. Tinha muita loja própria, que tem até hoje, e muita franquia. E nessa época, década de 90 principalmente, eu lembro do Carlos Zilli lá, né? Não Carlos sei, Zilli, deve ter sim, trabalhado trabalhei com ele, também, né? Carlos Alberto Zilli. Exatamente. Sim, foi Hoje- gerente de marketing. Hoje cuida do Café Cultura, se eu não me engano, passou pelo É Imaginário também. passou pela Imaginário. É conselheiro de algumas empresas. Exatamente. Acho que até da Raco ele é conselheiro. Olha, não sabia. É, Bacana. sim. Bacana. Tenho falado pouco com ele, mas o Zilli trabalhamos juntos, sim. Daqui é Café Cultura. Café Cultura é Florianópolis. Ah, tá. Ele mora em Florianópolis, né, o Zilli. Ele mora em Florianópolis, exatamente. Café É Cultura o que em tem lá no Florianópolis. Primavera, não E tem? tá abrindo, tem. E tá abrindo agora uma unidade aqui em Blumenau, no Shopping Neumarkt. É? Exatamente. O Café Cultura está abrindo aqui, finalmente. legal. Muita gente pedia, mesmo? porque muita gente conhece Café Cultura de dia Florianópolis e tal. Como assim, tanta cafeteria Balneário em também Blumenau? tem. Balneário também tem. Tem tanta cafeteria em Blumenau. E no shopping, né? Se for ver o Neumarkt, tá cheio de cafeteria. Mas enfim, a gente gosta de tomar café, então não vamos reclamar, né? E nessa época a Hering chegou a ter 13 mil funcionários aqui Meu nas Deus plantas do céu. aqui ao redor, Que coisa incluindo gigante. Ibirama, Rodeio, e mais 5 mil na Hering Nordeste, que tinha Hering Nordeste e Tecanor separados pela BR-101. Sim. Parte de fiação na Tecanor, fiação e malharia, e parte de confecção na Hering Nordeste. Então eram 18 mil pessoas só na área de têxtil e de confecção. Então o nosso network era gigante, né? Quanta gente passou por ali, quanta gente que depois virou empreendedor e dali saíram grandes profissionais que estão aí no mercado até hoje. E saíste da Hering exatamente por quê, Renato? A convite da família da minha esposa. Ah, certo. Meu sogro tinha uma empresa que temos até hoje, né? Eu sou casado com a filha única de 6 filhos. 6 filhos, os Que outros ela- todos homens. Todos homens, exatamente. Ela é a mais nova. Tudo da mesma esposa do teu sogro? Sim. Caraca. Que ele já era viúvo. Entendi. Minha sogra morreu há muito tempo. E aí eles queriam profissionalizar a empresa. Entendi. A empresa já Que tinha... na época era Luminárias Blumenau, se eu não me engano. Luminárias né? Blumenau. É, a Exato. empresa tinha 28 anos quando eu entrei. Caraca, já tinha. Já tinha 28 anos. Sim, e porque ela é da década de 70. 1978 a 70. fundação. É. E aí entrei lá, foi difícil, pedi as contas. Na época o meu gerente, meu diretor era o Ronaldo Loss. Né? Aí conversei com ele, fizemos uma saída, Um arranjo. uma saída legal. E aí comecei lá na Blumenau Iluminação, final de 2004. E já foste com o intuito de De liderar a equipe, de Sim, assumir a empresa? sim, já entrei como presidente Entendi. da empresa. Foi desde essa época. Como é que foi esse momento? Né? Porque uma empresa que já Empresa- ia completar 30 anos. Não, e outra, né, Rafa? É o genro, né? Eu sou, Pior ainda. É o genro. Pior ainda. eu sou o genro e ainda tinham 2 cunhados na operação. Entendi. Então, Caraca. a transição... Era um desafio empresarial e familiar também. Família. né? Quando Familiar. fala tinha é porque não tem mais. Não tem mais. Não tem mais. Hoje, eu, minha esposa, tenho um sobrinho e o meu filho. Certo. Tem um sobrinho. São os únicos da família. Estamos em 4 lá dentro da família na operação. Havia necessidade naquela época, então, de profissionalizar? Profissionalizar. Ela estava ainda num processo amador e por isso provavelmente Sim, não sim. evoluía. Mais ou menos isso. Ela, durante algum tempo, um pouco antes, ela produziu muito para a Tachibra. Ela produzia, mandava, a Tachibra botava na embalagem e revendia. Era uma facção da Tachibra, É, mais ou menos isso. né? Além das linhas dela, né? E a Tachibra depois comprou máquinas, comprou equipamento e foi tocando a vida. E nessa transição sentiu muito. Sentiu, né? E não tinha pouquíssima China, pouquíssima importação, né? A nossa importação começou 2006 para frente, né? Eu cheguei lá em 2004, 2004. então aí 2006 ainda Uma fraquinho. visão mundial, né? Sim. Tu já chegou, Já querendo ou não Sim, querendo, cara. E o mercado vai te conduzindo. Aí o nosso grande ano de começar a virada foi 2010. Vê que foi 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010. Antes de falar de 2010, nesse momento aí que tu tá contando, tu olhou e disse, cara, fiz merda nesse negócio aqui. Houve Como é que- arrependimento, pensou assim, pô, cara, será que eu- 5 anos será pra que eu ver? consigo voltar lá pra Hering? Exatamente. Ô, diretor aí. Tem um exemplo que eu gosto de usar sempre, que é assim, né? Nos primeiros anos, a estrutura era mínima, né, cara? Nem não dava para, né? O meu filho tinha 18 anos, estava começando a faculdade. Imagina. Eu sempre uso o exemplo para os que estão lá hoje e tem uma estrutura um pouco maior, que se não tínhamos guarda 24 horas, tínhamos só um porteiro que chegava. Se o porteiro não viesse, era eu que tinha que resolver, né? Todas as demandas, né? Renato, o porteiro não veio, o que eu faço?
Aí eu vou lá, eu abria a cancela para ter o controle de entrada e saída. Centralizava A estrutura era mínima e tinha que ser assim, né? Sim. Tinha que ser. Era uma obrigação pela operação, né? Não dava. Quantos não. funcionários naquela época, Renato? Naquela época, 80, 70, 80. Era bastante gente já. E só para a já. gente ter uma noção, quantos funcionários estão hoje? 180. Caramba. Mas Mais do que dobrou em o termos faturamento cresceu desproporcional por causa da importação, né? Ah, certo. Entendi. Sabe, a fábrica hoje é 20% a produção. Entendi. É 20% do negócio. 80% é importação, que já vem pronto. Faz no modelo outsourcing ou é tu que mete a cara mesmo e vai até lá e Não, traz esse produto? nós temos um agente lá. Tens um agente teu ou um agente Não, terceirizado? nosso, que ele ajuda no desenvolvimento, porque eu tenho o desenvolvimento aqui, ele ajuda, mas ele ajuda muito. A principal função dele é qualidade. Ele lidera um grupo de inspetores e aí terceirizados, dependendo da região, para fazer as checagens de qualidade, as validações de qualidade. Tu estavas começando a entrar na situação de 2010. Eu te cortei na metade. Que foi a virada, né? Exato. Isso. Imagino eu que foi nessa época também que mudou o nome da empresa. De Luminárias Blumenau para Blumenau Para Blumenau Iluminação. Iluminação. Vou E o te mentir porquê agora. dessa mudança? O Deve saber. 2010, 2010 foi, se alguém lembra, foi o melhor ano do governo Lula. PIB de 7,5%. Foi depois da Amarelinha, 2009 ali. 2008 foi a Marola, 2009, né? Em 2010 foi PIB acima de 7%. Que era o E aí primeiro nós mandato, crescemos, e aí praticamente com pouquíssima importação, muita fábrica, chegamos a 220, 230 funcionários e crescemos 55%. Caramba. Num ano de 2010. Foi... Aí e faltou tudo, faltava embalagem, faltava fita adesiva, faltava mão de termômetro, obra. né? A embalagem, o papelão. Papelão. Foi um ano, e foi um ano bom, assim. A gente cresceu, deu salto, e aí depois vai entrando numa rotina de não aceitar crescimentos. Logicamente que não de 55 todo ano. Sim, mas obviamente. crescimentos acima da inflação, acima do que. Né? E aí fomos tocando, e aí 2017, que foi um ano ruim para o varejo, porque 2016 a Dilma tinha caído, a inflação estava perto de 10%, estava parecida com hoje. Parecida com Sim, hoje, isso que eu ia parecida dizer com agora. Tá muito exatamente. ruim também, né? Exatamente. Uma situação Em termos, estranha. em termos de inflação, em termos de poder de compra. E aí, 2017, já com China, crescemos de novo 51%. Caramba, em Em 2017. 2017. E aí fizemos diferença no mercado, porque os nossos concorrentes não cresceram. 2010 todo mundo cresceu. Sim. Mas 2017 não. 2017 foi lançamento de produto, Quem trabalhou bem conseguiu o crescimento. estratégia comercial, foi uma somatória de coisas. Né? E a partir daí viemos crescendo bem mesmo. É perceptível assim, a nossa marca. Em 2017 nós assumimos uma marca chamada Germany. Germany era uma empresa de iluminação externa, iluminação de jardim. É uma fundição, na verdade, produtos injetados de alumínio, Certo. que esse ano faz 26 anos, também não é nova. É a primeira empresa que fez aquela tartaruga de alumínio que a gente vê muito no litoral. Sim. Foi a Germany que criou aquilo. Olha só. E ela era de um dos sócios, do Paulinho, irmão da minha esposa. E que é o mais professor pardal, mais empreendedor dos irmãos. Né? E aí, em 2017, fazendo água, fluxo de caixa apertado, a gente trouxe para dentro. Aham. Né? Realmente Incorporou? baixou o CNPJ e ela virou uma marca da Blumenau Iluminação. Entendi. Engraçado que tu falaste da tartaruga de alumínio, né, que tem bastante no litoral e tal. Eu lembrei da origem da Luminárias Blumenau, que foi com um modelo que é clássico aqui na nossa região de luminária, né? É um modelo bem Marandela clássico, colonial. né? Marandela colonial. Arandela colonial é o nome É o daquilo nome. lá? E vende até hoje. Que as casas na década de 60, 70 tinha muito daquilo, que era muito. uma arandela com 6 lados, talvez 4, não Tem sei 4 e exatamente. tem 6. Tem de 4 e de 6, com vidro liso e vidro jateado. E com um telhadinho, Telhadinho em cima, de bem aço. colonial. Eu vou assim, uma pesquisar coisa no bem Google para ver germânica. o que quer dizer arandela. A arandela é a luminária que vai na parede. Na parede. E o pendente é que vai no teto. Exatamente. Eu sei porque minha mulher é arquiteta, também não tem esse faz conhecimento. sentido, faz sentido. E no Esse conhecimento todo eu adquiri com ela. começo, esses insumos, o meu sogro ia a Joinville Aham. comprar resíduo da Consul. Olha que louco. Eu ia falar Pedaços da Tupi, de pensei que era da chapa, Tupi, talvez alguma Da coisa. Consul, pedaços de chapa para chegar aqui, cortar e fazer as peças. Caramba, que loucura. No início era com sucata, hoje já não comporta mais, né? Nem tem nesses Não faz nem nesses mais números. sentido no fim, né? Faz mais nem sentido. Ô, Renato, fiquei curioso. Tu falaste que 80% é importação e 20% produção aqui, né? O que ainda é produzido aqui e por que isso não é importado também? Porque aí não bate preço, são mais
eles são mais elaborados. Essa linha Colonial, por exemplo, é produzida Certo. aqui. Ela existe ainda? Existe E ainda. vende bem ainda, Renato? Vende. Que barato. A Germany, boa parte da Germany é produzida aqui, porque é fundição. Aham. Né? Então, já tem muitos produtos importados, tal, mas a gente faz aqui ainda. E nós temos hoje uma design contratada, e até temos aquele concurso com a FURB, Aham. Cara, que eu é acho isso muito muito legal. legal. Isso é muito legal. E esses produtos não vai vender 1 milhão de peças. Vai Sim, vender claro. pouco, mas tem valor agregado. Exato. Leva o nome da empresa, Conta esse né? projeto. Eu acho esse projeto Esse projeto incrível. já está na 4ª edição. Nós até estamos mudando o nome dele aqui. Eu até vou apresentá-lo aqui na legal. sexta-feira. Que legal. Né? Tá chamando ele. Para os dirigentes do Centro de Inovação? Do Centro de aquela- Inovação. Vou ter uma fala Vai ter ali. a galera do Centro de Inovações, vão estar aqui, né? Isso, Exatamente. até vou ter uma fala ali. E a gente trouxe isso para dentro da universidade, uma ideia, construímos junto com a FURB. E o curso de design elabora luminárias para a gente, modelos de luminárias. Claro que a gente leva para dentro da fábrica e tem que modificar um pouquinho, Claro, mas nada. adapta, né? Isso, adapta. Os vencedores ganham um prêmio em dinheiro, Que legal. além de royalty Que legal. o tempo todo. Não dá volume, o cara não vai ficar rico. Lógico que uma peça não. Mas, cara, dá muito orgulho para a gente e para os estudantes. Né? A Imagina o cara... experiência do cara de ver algo que ele desenhou Isso. está na Muito prateleira legal. de loja. E Está estar no num mercado, né? catálogo no Brasil inteiro. Né? E agora nós estamos, de novo, avançando o Mercosul e aqui ao redor. E esses produtos produzidos é o que mais chama a atenção desses mercados. Sim, exatamente. Porque É isso o que eu ia dizer. importado, ele vai igual na China e compra Exato. igual. Entendi. Exatamente. O produzido não. O produzido é o que chama a atenção. Então, esses produtos a gente acredita que vai ter bastante visibilidade. E vocês têm isso no planejamento de vocês? Vocês investiram um pouco mais em design, em exclusividade? Nós temos uma profissional, que é a Raquel, que é professora do curso de design da FURB, trabalha conosco. Né? Ela, 2 empregos, né? Professora Sim. e trabalha conosco. E nós temos várias peças. Nós temos peças assinadas pela Raquel, pela Ana, que é paisagista, Ana Roser? Ana Roser. Temos peças assinadas pela Ana Roser. E temos peças assinadas por uma designer também, que é a Eliege. Essas 3 designers assinam peças para nós. Então, nós temos algumas peças assinadas que são muito legais. Essa muito preocupação com esse mercado mais, digamos, classe A, né? Imagino eu, premium, A, B, mercado premium. Né? Um mercado premium, exatamente. Isso veio desde quando? Ou sempre esteve já na empresa? Não. É coisa mais recente, assim. Coisa de 5 anos, 4 anos, né? Entendi. Isso é buscar o diferente. Quando eu falo que 20% da nossa receita é com peças produzidas, mesmo assim, isso representa diariamente de 3 a 4 mil peças produzidas. Diariamente? Diariamente, de 3 a 4 mil luminárias. Eu fico pensando como. Né? Nós Eu estou temos curioso disso. que a Renato, nossa eu vou visitar a tua empresa qualquer hora para ver como é que funciona. são convidados. isso lá Nós temos uma metalúrgica, né? Aham, Nós somos exatamente. do metal mecânico. Exatamente. Então, nós temos prensa, nós temos dobradeira, nós temos solda, nós temos pintura epox, né? Com aquela jato de tinta de pó, e temos a montagem, a área de montagem. Porque é doido, né? Porque, cara, vamos lá, o cara fabrica 4 mil hambúrgueres. Se come hambúrguer todo dia, mas quando tu fala em uma luminária, né? Não é todo dia que vai comprar uma luminária, né? É Isso algo muito doido. Exatamente. Isso ainda é 20%. 20%. Né? é Então, negócio. muito. Exportação. Muito pouco. Nós estamos com um projeto agora de internacionalização da marca. Já era para ter feito ano passado. Porque o nome é forte, né? É forte. O nome Blumenau é forte. Né? Mas aí a pandemia, cara, no começo da pandemia, todo mundo ficou com medo, né? Para que Ninguém lado nós sabia o que ia vamos? acontecer direito. Fecha tudo, Exato. vai ter dinheiro, não vai ter, né? O fluxo passou a ser mais importante do que o resultado. Imagino eu que vocês não imaginavam, por exemplo, Mas- que ia ter esse boom no mercado doméstico, porque todo mundo Não. ficou em casa e Sim. aquela coisa, decoração, arquitetura, iluminação também. Tudo faz para parte dentro de tudo casa. isso. Nossa cama e mesa e banho aqui estão bem vendidas, né? verdade, Altenburg, Karsten, verdade. super bem vendidas. Que loucura, né? E nós fomos juntos. Nós fomos juntos. Muita gente reformou casa e projeto e Graças a Deus, Que né, bom. Renato? Eu acho que quem diz que lá atrás, durante aquele momento, sabe, o fatídico 18, 19 de março, ali, Exatamente. não deu uma Exatamente. pirada em casa e Não, não pensou meu Deus assim, do cara, céu. será que o que vai que a acontecer? pandemia deixou. Para mim, me deixou hipertenso que eu não era. É mesmo? Fiquei, Caramba. atenção. Eu não peguei,
Tem uma Não peguei vantagem que vai Covid. poder tomar a vacina agora antes dos outros. Já viu? tomei. Já tomei pela idade, né? Não, eu fiquei de cara, porque quando ele falou que ele tinha 28 28 anos de Hering. de Hering, eu falei, não, impossível Que idade ter que ele tudo tem, isso, então, que né? 200 É anos. que começou com 15 anos, começou É, cedo. esse tem que é o negócio. quilometragem. Mas ele parece muito mais jovem, né? Eu sou de 61. Meu. Esse ano mas faço é novo 60 ainda. anos. É, 60 anos. É, também é jovem pra verdade. caramba. O Renato, o Rafa falou do nome, né? Do Isso. Blumenau. Existe esse apelo ainda por nome Blumenau? Tu Existe. percebes isso no teu mercado? Existe. Por que da mudança do nome de luminárias para iluminação? Porque não é só luminária. Tá. São, Sim. é todo o complexo Soluções para em iluminação. iluminação agora. Isso. Né? É. Nós estamos lançando agora, em setembro, a nossa linha Infinity, que são aquelas... são 3 modelos inicialmente, que elas falam com Alexa, falam com, Legal. com o legal. celular, São né? smart. E o Smart, a linha inteligente. Tem 2 tipos de lâmpada e tem a fita de LED. A fita de LED. que, A meu lâmpada Deus. chega a dar 16 mil cores diferentes, cara. Caraca. E tu consegue operar ela aqui por um aplicativozinho que vem a instrução, tu baixa. É muito uma legal. tendência muito forte, né? Essa devemos- internet das coisas. Total, Isso. total. É impressionante. São produtos que só a embalagem parece uma embalagem do smartphone, assim, o negócio é diferente. É outra coisa, que não é para vender 1 milhão de peças, mas demonstra tecnologia, demonstra vanguarda. Tem a ver Você- muito com o brand, né, da marca, né? Tu Isso. mostra aquilo ali, eu brinco sempre, o que é associado é o que é a marca. Isso, né? aí tu, Então, aí tem tu um põe produto. uma colonial do lado disso. Ah, Sim, nossa, aí sim, com sim. certeza tem uma o coisa a ver com a negócio outra, né? Mostra lá o... E isso para vocês não é. Como é que funciona? Porque é a mesma empresa. É a mesma Existe empresa. 2 empresas aí no meio, vocês fazem células para tentar trazer mais inovação? Não, é o mesmo. Isso anda... Essas peças aqui, essas antigas, a gente inova elas na forma de produzir. Mas ela não pode perder essa característica, né? Ela tem a nossa cara. O Pancho já falou, lembra disso. Né? Então, não tem esse conflito, viu, Rafa? É tranquilo. É porque geralmente acontece muito, até ontem a gente estava numa reunião aí com o Felipe, que é um grande investidor lá do Coisa, presidente da ABS Startups, uma das maiores associações de startup, e isso foi algo que eu questionei ele, né? Pô, as empresas tratam muito dificilmente a inovação, e ele falou, o melhor, né, é ter células, né, de inovação, e é difícil, na minha opinião, geralmente é o top-down, né? O chefe tem que entender que tem que inovar, e essa é a grande dificuldade, por isso que eu vejo, cara, se não for o chefe, pode ter 10 células falando para ti, se tu não se interessar que não vai inovar, aquilo não vai para frente. Sim. Nós temos, eu posso chamar que nós temos uma gestão inovadora. Eu gosto muito disso. A minha formação, eu sou formado em Ciências Contábeis pela FURB. Gosto muito de indicadores e crio muito e tenho muitos indicadores e a minha equipe absorveu isso. Nós temos um diferencial assim dos 180, 190 funcionários, 80 tem boa parte do salário variável. E é variável mesmo, chega a ser 2/3. Por uma série de indicadores. Isso já é uma gestão inovadora. Cara, isso é... Todo mundo se sente dono? Mas na hora de contratar alguém, tu tem que convencê-lo Sim, exatamente. de que tuas metas não são absurdas, inalcançáveis, inatingíveis. Sim. Então tem que fazer uma meta que nós 3 concordamos com Factível, ela, né? factível, para aí todo mundo buscar. Sair de lá agora, faltam 4 dias para encerrar o mês, e ainda falta. E aí vai todo mundo para o comercial. Eu digo que metade vende, e a outra metade ajuda a vender, né? Porque senão não acontece. Isso é legal, isso é uma gestão realmente inovadora, onde que o todo se enxerga como um todo, não como um pedaço e um de algo. cobra o outro Aham. sem ranço, sem... é minha área. Não, é todo mundo junto, todo mundo cobra, todo mundo sabe os principais indicadores, e um provoca o outro, e uma área de TI é tão importante quanto uma área de logística, tão importante quanto uma área comercial, porque elas se completam. Né? E um cobra do outro. Eu tenho 4 gerências fortes e uma diretoria. Né? O Renan, que é meu filho, é um diretor de operações, cuida de toda a operação na Que China. idade ele está agora? 35. 35. Não. Ele cuida de toda a operação na China, ia para lá 2 vezes por ano, agora com a pandemia parou, e cuida da área comercial. Aí tem um cara de logística forte, que é um cara de operações, tem um RH muito forte, uma mulher acelerada, precisariam conhecê-la, Mel. um cara de TI, então o cara de operações ex-Hering, o cara de TI ex-Altenburg, pesado, o cara de comercial ex-Raco, ex-Hering. Olha, que bacana. São caras parrudos, assim. Isso me dá tranquilidade para o meu segundo emprego, né? Antes de chegar lá segundo emprego. a gente chamava de LP2, né? O segundo trabalho lá no... Sim.
A gente estava aqui no último podcast falando com o Salésio da Kili. E ele falou sobre o plano de sucessão. Eu sei que ainda é cedo falar sobre isso, mas eu acho legal, às vezes, entender como é que estás enxergando isso lá na frente. Porque é uma empresa familiar também. É, né? e beleza, que hoje, né, vai ficar talvez até os 90, não sei. Mas como é que tu enxerga isso? De que forma que tu está percebendo isso? Como é que vocês estão preparando, né, essa sucessão? Exatamente. Antes de ir para o segundo emprego. Na verdade... E se o Renan vai assumir, né? Na Isso verdade, também. eu sou o mais velho hoje, de idade na empresa. Né? Faço 60 anos esse ano e toda a equipe é mais jovem. Rapidamente, só põe na agenda lá, ele vai ter uma grande festa, eu e o Pancho estamos convidados aí para... Em dezembro. Então, isso é pensado, sim. É pensado, porque tu tem que pensar na perenidade da empresa. Claro. Então, eu procuro transmitir o que eu conheço, a minha experiência. E o caminho natural hoje é o Renan. Sim. É o Renan mesmo. Ele já está lá ao mesmo tempo que eu. Ele entrou até um pouquinho antes. Ele até disse que foi ele que arrumou a boquinha para mim. Ele entrou antes? Ele entrou na faculdade, foi para lá fazer estágio. Entendi. Né? Porque a mãe dele era diretora financeira. A mãe dele está lá... A empresa tem 43, ela está há 35, 36 anos. Entendi. Ela, da família é a que mais longeva. E ela continua atuando lá? Continua. Que área? Financeira. Financeiro. Ela cuida do dinheiro da empresa, ela cuida do meu dinheiro. Que bacana. Fácil. Que bacana. Ô, Renato, eu queria saber como é que foi a pandemia para vocês, né? E principalmente em relação a resultados, né? Como é que foi 2020? Eu não sei se esse boom na questão doméstica foi suficiente para fazer um ano melhor do que 2019. Como está sendo agora 2021? 2020, março e abril é bom riscar do mapa. Com certeza. Mesmo assim, 2020 nós crescemos 26%. Na receita e no resultado mais ainda. Mais ainda. Foi o segundo semestre. Teve que demitir ou teve, né? Muita gente. Março e abril foi terrível. Aproveitaram as mudanças que o governo... Todos os benefícios de redução de carga, até de home a gente fez alguma coisa. Mas aí quem era um pouco mais velho quase que pediu, porque tinha medo de sair de casa, não queria vir. E a gente tinha uma equipe de gente mais madura. E aí, depois disso, eu fiquei o mais velho. Faz sentido. Esse foi o... E a gente fez mesmo. Ficou mais eficiente? Ficou. Tá. Ficou. Nós chegamos a ter 220 pessoas no final de 2019, hoje temos 180. Então, mudou-se processos, né? Mas o segundo semestre foi maravilhoso. Foi ótimo. Maravilhoso. E 2021? E Continua 2021? nessa tocada, vamos dizer assim? 2021, primeiro semestre, fala dos 7 meses que julho já encerrou. Sobre os primeiros 7 meses do ano passado, que teve um gap ali. De 2. Nós crescemos 44%. Caraca. Foi bom. 2021 está muito bom. Claro que o segundo semestre agora não vai ser nesses percentuais, porque aí a base é maior. Né? Mas continua bom, o mercado está bem, né? A nossa marca está muito solidificada. Né? E eu sei que vocês estão planejando aí uma ampliação também, né? Terminamos agora. Terminaram Terminamos a ampliação de fábrica e de CD. Terminamos. 2.200 metros quadrados, com 11 metros de pé direito, né? Olha que bacana. Para depósito. 2.200 a mais. A mais. Nós temos no total quanto agora? 12 mil, 13 mil metros. Caramba. Ali na Rua Bahia, uma transversal ali. Né? E estamos terminando agora uma ampliação do nosso, a gente está chamando de um centro de negócio, que vai ser um grande showroom, para trazer clientes, trazer convidados, um showroom disruptivo, estamos chamando assim. Vai ser muito legal, vou comunicá-los de quando estiver pronto. Isso no andar de cima e no andar de baixo, um novo refeitório, a gente está chamando de um restaurante, um ambulatório médico, uma sala de atendimento, tem todo do lado disso um bulevar, nós temos uma lagoa lá só com a captação de água da chuva, né, que a gente libera, final de semana os funcionários pescam, quem gosta, tudo. Nós temos uma área aprazível, vamos dizer assim. Humanizando mais a... Isso, para ser uma fábrica, né, é uma área bem confortável, assim. O refeitório, o restaurante deve entregar agora, dia 1º de setembro, que é o primeiro piso, e o segundo piso, acho que mais 30 dias fica pronto. Esse é um negócio... A situação de obra esse ano está sendo difícil, né? Difícil. Até, claro, na matéria-prima, tudo para vocês, mas a desde situação o de início obra... da pandemia, A escassez e o preço. Né? o aço aumentou 150%. É um absurdo. Aí aumentou cimento, aí aumentou
Isso preocupa como um todo, porque o poder aquisitivo Não veio junto. Não veio na mesma Inflação versão. que está corroendo o salário da Isso, pessoa é complicado. Exatamente, né, de fato, de exatamente. fato. Tu vai no mercado hoje, né? Não, é Cara, loucura. é uma coisa realmente obscena de tu olhar aquilo que está acontecendo. E de fato é muito parecido com o que aconteceu naquela época, como falaste. Isso. Como é que é o da Cooper, os Nildo. estava com a gente, meu Deus, ele mesmo tá impressionado. Os com o que tá Nildo acontecendo. formamos junto na faculdade. Ah, é? Ele é da minha turma de faculdade. Até sexta-feira temos um almojanta dessa turma ainda. A gente formou em 89, ainda se encontra. E ele é meu diretor na CIB também, né? Os Ah, é Nildo. verdade, ele faz parte da Agora a gente associação chegou também. lá. Que encrenca é essa, cara? O que tu foi se inventar? O que tu foi fazer esse Primeiro negócio aí? culpado de eu estar na CIB foi o Carlos Amaral. Certo. Já nos conhecíamos da Ering, aí quando ele Claro. assumiu, depois do Ronaldinho, né? Não, o Amaral veio depois do Ricardo, se não me engano, né? Ou depois do Stodik? Depois do Stodik. Depois do Ricardo, Depois exatamente. do Ricardo. É. Aí o Amaral me ligou, me convidando, aí eu fiquei 4 anos com ele como diretor. Aí logo no O mandato que um seguinte, diretor da CIB faz? cara, representa a CIB Tá. e recebe lá na CIB praticamente a cidade toda para tentar ajudar E as na diretorias condução. são segmentadas. São né? segmentadas. Então, tem diretor de inovação, tem diretor do ramo hoteleiro, de turismo, São no caso. verticais. Diretor da Exato. indústria, diretor do varejo. Então, o que eu percebo assim que o diretor, ele na realidade faz ele tem que ser bom para fazer uma leitura do setor aqui na cidade, principalmente, para poder encaminhar as demandas desse setor. Né? Acho que Isso. isso tem muito dessa, Tem muito. assim como os coordenadores dos núcleos, né, também. São né? muito Que fortes. são os núcleos São setoriais que muito estão mais fortes, perto ainda do Foi isso que eu da falei produção, do vamos núcleo dizer de assim. TI, que é um núcleo forte, né? E núcleo de inovação. São 30 núcleos, né? Das associações empresariais do Estado é que tem o maior número de núcleos, né? E núcleos ativos, são muito fortes. O núcleo de oficina mecânica é um dos mais antigos do Estado. Que loucura. E a associação em si é a mais antiga do Estado também. Ela tem 120 anos. anos, né? Esse ano. É uma loucura. Ou seja, Dia 5 de novembro. Uma entidade 120 anos. centenária que, na minha visão, Renato, posso estar enganado, mas teve altos e baixos aí de representatividade, até de poder, de força, de cobrança, né? Principalmente do setor político, porque a associação tem muito esse papel, né? De fazer, de cobrar do setor político por melhorias, para o desenvolvimento da Inclusive, produção no e passado tudo botou mais. outdoors, né? Falando, Sim, cobrando BR exatamente, 470. Né? Exatamente. Como é que tu analisas hoje essa relevância, a importância de uma associação e do associativismo em si para o desenvolvimento da cidade e da região hoje, Cara, Renato? eu vou dizer que eu não imaginei, antes de ser presidente, Porque que o eras peso, vice antes, que né? era vice, mas aí Ainda assim, a visão é diferente. Claro, né? existe uma Porque distância a aí, né? CIB é muito demandada para todos os temas. pra todos os Ainda temas. é muito Ainda demandada. é. Esse episódio da BR-470, cara, num espaço aí de 40 dias, 30 dias, eu recém-empossado, estive em Florianópolis com o governador, estive em Joinville com o presidente naquele almoço, né? Assisti aquela audiência pública, assisti às 5 Da Comissão horas, de sem sair da frente Infraestrutura da do TV. Senado, né? É eu fui loucura. tomar a minha segunda dose da vacina assistindo no celular, andando lá dentro da Vila Germânica, parecia um... eu faço isso também. cara, mas... Cara, e foi tenso aquilo, né? Foi, Então, foi. a gente se envolve tanto, cara, e não tem. E muita gente procura a CIB e a CIB procura também. Sim. E procura os outros parceiros da cidade. O próprio CDL, a AMP, são parceiros, estão sempre juntos, procuram decidir junto, mas em alguns momentos todo mundo espera o pronunciamento da CIB primeiro, né? Ainda tem isso. essa coisa do... Ainda tem essa hierarquia referência. pela idade, Exato. talvez, pelo 120 peso. anos, exatamente. Não, Exatamente. Mas, cara, para mim é bastante orgulho estar na CIB. Assim, eu valorizo muito isso. Como eu falei, a minha diretoria é jovem, jovem de idade talvez nem tanto, mas são, e também jovem no associativismo. Sim. Então, agora... Isso não é ruim. Não, no começo, para mim, centralizou muito as visitas, o receber. E agora eu estou começando a repartir com eles, e aí estamos começando a... E até Delegar. ganha mais peso, porque porque são conhecidos na cidade, né? E os mais novos também continuam tendo o apoio dos mais
Sim, velhos, vamos dizer assim, dos antigos que passaram por lá. Né? Tem muita gente envolvida ainda ali Os nessa... conselheiros, Os conselhos, os né? conselheiros são Exatamente. muito fortes, né? O seu Hans Maia, que é um presidente das antigas, é Exatamente. muito presente. Exatamente. O Lombardi, não precisa nem falar, né? O Lombardi a gente se fala com muita frequência. O próprio Carlos Amaral agora deu um tempinho, porque ficou 8 anos, né? Como presidente da executiva e 4 anos, né? 4 na executiva e 4 no conselho. O próprio Ronaldo também é presente. Tem uma série de ex-presidentes que são... Que estão ali para apoiar também, ex-diretores, né? A Denise é muito atuante, ajudou Denise muito Erne. na pandemia, Denise Erne, ajudou muito na pandemia, reivindicando para as escolas de natação. Sim. Conseguiu botar uma lei na Assembleia. Verdade. Foi o núcleo Foi o núcleo de academias de que fez academias que essa- conseguiu. que liderou esse movimento, Para né? transformar em necessidades. Entendi, para poder né? abrir. Ai, caraca. Vai, Ou precisava seja, estar poderia aberto. abrir durante a Isso, pandemia. isso. Liberar a atividade, né? Liberar as é. atividades. Isso nasceu aqui dentro da CIB. muito bacana. Isso é muito legal. Muito legal. A gente precisa aumentar a representatividade, atrair mais empresas, mais associados. Acho que isso é importante. Isso é engraçado, porque eu trabalhei na CIB um tempo, né, como Sei assessor disso. de imprensa, e desde aquela época, e antes disso, né, é um desafio gigantesco É um desafio. atrair associados ainda, né? É porque não se tem um produto para vender, né, Pancho? Sim, mas tem essa representatividade toda, né, que Isso, as pessoas não acreditar consideram. às no vezes. associativismo. Né? Eu acho que esse exemplo da 470, É eu clássico. recebi no meu WhatsApp muitos cumprimentos, muitos, Que legal. em nome da CIB, mas muita gente reconhecendo que foi trabalho que foi feito. foi uma, né? A gente sabe que tinha um jogo político por trás, que queria Certamente. outra coisa, e quase que o dinheiro foi pelo ralo, né? Sim. Quase, que o governador também Vai colocar em outro lugar, né? Se não é para colocar em Isso, 470, vai colocar em outro lugar. E hoje a gente tem um contato muito próximo com o Tiago Vieira, Secretário de secretário Infraestrutura. de Infra, né? Cara, a gente se fala uma vez por semana sem exagero. E ele disse, Renato, fica tranquilo. Ele é muito receptivo, né? Ele é Renato, fica tranquilo que o governador vai trazer uma solução de Brasília, mas em nenhum momento ele falou o que era. Qual que era, né? Qual que era. Tanto é que quando o governador estava começando a falar, ele mandou no meu WhatsApp aquilo que ele ia. Foi simultâneo, assim. Então já estava pronto, logicamente, ele já sabia, mas acho que o ministro não sabia, né? Porque a negociação, quem assistiu, Sim, a audiência... Eu imaginei, como eu te disse antes até, né? Eu imaginei que já estava acertado já o acordo, né, entre Estado e União para saber do destino do dinheiro que o Estado vai aplicar na 470, mas não, né? Porque na audiência ficou Não. claro que o ministro, putz, e agora? Não tem tinha saída. Não tinha saída. Né? Isso mesmo. O governador que estava disposto a investir 200 milhões na 470, ele não tem obrigação nenhuma, né? A 470 é uma obra federal, mas ele falou assim, não, vamos ajudar, então vamos colocar 200 milhões. E aí houve uma disputa, né? Explicando um pouquinho para todo mundo, houve uma disputa audiência entre de governo holofote. federal e estadual para saber para onde que esse dinheiro vai exatamente. Entendi. Então, assim, o governo estadual queria que isso fosse aplicado nos lotes 1 e 2, para que terminasse de uma vez esse lote 1 e 2, e o governo federal queria distribuir igualmente pelos 4 lotes, sem nenhum argumento técnico, né, Renato? Não foi dado nenhum argumento técnico, era mais político mesmo, ou seja, para não oferecer para o governador esse ativo político para a eleição do ano que vem. Esse palanque. Né? Exatamente. E o que aconteceu lá nessa audiência, Rafael, foi que o governador foi lá e falou assim, ó, o negócio é o seguinte, eu vou oferecer mais 100 milhões. Se o problema é que não vai ter dinheiro para os lotes 3 e 4, então está aqui, ó, 50 milhões para cada um dos lotes e 100 milhões, e os 200 milhões para o O lote 200 para 1 e O 2. que o ministro vai fazer, rapaz? Ele ficou ali numa... É porque né? se ali ele fala alguma coisa, fica claro, né? Não, e foi um constrangimento, na realidade, né? Foi Ele articulou evidente, bem. assim, que o ministro realmente não teve saída, assim, não teve saída. Se ele ouviu do presidente depois ou de alguém depois, eu não sei, mas enfim. E a gente até fica feliz que isso aconteceu e também que o nosso governador está fazendo política, né? Verdade. Que ele não fez no primeiro ano. Foi muito, muito condenado por isso. Ele exatamente. foi muito cobrado por isso. E agora ele está fazendo política. E a CIB está próximo. Sim. É bom, isso é bom, está abrindo portas, está... Essa aproximação é importantíssima. Essa aproximação Posso fazer as perguntas, Pancho? Pode, Vamos lá. com certeza. O Rafael Tem 4 faz perguntinhas 4 rápidas. Acabou? perguntinhas Na realidade, clássicas. acabou. 4 perguntinhas rápidas aí. Difíceis, Acabou? né? Acabou? Vai ser... Como acabou? Acabou. 55 minutos, cara. Então, mas tem Meu 4 Deus. perguntas ainda. Geralmente a gente faz com 45. Qual foi a maior dificuldade ou uma péssima escolha Em toda essa carreira aí. em toda essa... toda essa carreira. Cara, a dificuldade para mim foi o início dos anos 80, para minha vida pessoal. Né? Perdi meu pai em 82, eu tinha 20 anos, 3 irmãs pequenas,
e em 83 veio a enchente. Para mim... caramba. Por isso, Caraca, veio enchente, teu pai não tava ali, cara. E Isso. moravas ali na... morava na Velha. Professor Luiz Schwartz. Então, minha mãe tinha 39 anos, tinha 3 irmãs pequenas. Foi Bah. período pesado, assim, 83 pesado. realmente foi pesado, 82 e 83. Foram 2 anos para arriscar, assim, Mas, cara, vale de aprendizado, Total, vale de... certeza. né? Aquilo, de alguma forma, trouxe quem tu é, né? De Isso. alguma A forma. casa de vocês ficou embaixo d'água também? Ficou. Cobriu. Cobriu a casa. Mas nós tínhamos tirado tudo de dentro, tudo, como meu pai fazia, e botado na casa da minha avó, que era 2 andares, que era do lado. Entendi. Só que passou da janela da casa da minha avó. Muita gente fez isso. Molhou Eu lembro tudo que, igual. Na molhou época, tudo. meu cunhado também ele tinha uma casa de 2 andares, ali na rua Vidal Ramos. E, lógico, começou a subir a água. Não, vamos colocar tudo Tá no, ali, é no o andar máximo de que cima. chega, é. Beleza, né? Chegou lá. Foi lá pra cima. Isso, aconteceu isso Ninguém comigo. imaginava Só que que isso era eu que decidia, né? Então, Com 20 e poucos anos. Com 20 né? anos. 20 anos, 20 imagina. anos, 21. Caraca, que loucura. E responsa. ficaram na casa da avó nesse período? na Ficaram verdade, onde? não deu, né? Aí Porque pegou água lá também, claro. Isso. Eu dormi dentro do carro, para não... Porque tinha móveis que tinha ficado na rua que eu ia puxando para cima, assim. Aí eu fiquei dentro do carro ali, porque Eu vou te dizer uma coisa. foi pesado, assim, foi... Não. Ali tu virou homem. É? Pô, sabe? exatamente. Foi a virada de ali de aquele chave. negócio Deixou do de ser locus menino. interno e O externo, amadurecimento veio, Ali né? é- Ou seja, sem a figura do teu pai, assumiste aí um Isso. posto familiar, né? Cara, é complicado. Mas é... de formas diferentes. Hoje eu tu sei vês, o que com que é. certeza, tu vês com bons olhos aquele Isso, período, mas, né? mas foi pesado. Uma coisa para arriscar, assim. Sim. Uhum. Se fosse empreender, não pode falar CIB, tá? Se fosse empreender algo totalmente diferente, no que seria? Cara, pela origem, totalmente diferente, não saberia dizer. Talvez para o mundo têxtil, para o mundo de confecção. Eu ia botar as origens aí. ia Nunca voltar. pensou em abrir um negócio fora, Não. diferente? Não. Foco Olha é uma só. coisa Acho que desgraçada. a minha carreira, se não tivesse o convite da família, enquanto a Hering quisesse, seria na Hering. Sim, e depois tu pensarias depois. Aí se for o depois caso. pensar em outra Quando entrar coisa. o Pix da Hering ali, tu me dá um toque pra gente. Aviso. Quem que você admira ou quem foi um mentor? Não dá pra falar 10 aqui. Pô. Os dois a gente aceita. meu primeiro mentor foi o Moacir Krambeck. O Krambeck. Profissionalmente, né? Sim. Meu pai... Isso na época da Hering. Na época da Hering, né? Meu pai, em período muito curto, apesar de eu ter 20 anos, mas foi o Moacir Krambeck. E depois, como eu falei, o professor Ari, que deu aula na faculdade, que nos cobrava, que nos ensinava mais do que chefe. Ele era professor também no trabalho. Que bacana, que Esses bons chefes, dois. então, né? Porque se ele tem a referência do chefe como mentor, é muito bacana. Sim, isso. sim, Muito sim. legal, muito legal. E devem ter sido chefes ruins, tá? Porque geralmente, cara, esses ruins no sentido de cobrar, mão porrada, entendi. assim. O né? Moacir era mais linha dura mesmo. entendi. O Ari era mais bonachão, mas o Moacir era... Era a linha dura. Mas foi bom, mas foi... Bacana. Se você se encontrasse com 19 anos, então, com 19 anos de idade, o que você agora, esse cara que está aqui, que não é o mesmo de 19, falaria para esse cara de 19? Pro Renato de 19 anos. Cara... Isso foi Foi antes uma- da enchente, né? Foi antes da enchente. E foi uma psicóloga mundialmente reconhecida. Mas foi que um fez ano essas ruim perguntas, também, né? tá? Porque 82 foi um ano ruim também. Quer dizer, 19 estava... Tinha 20, mas foi um pouco antes, assim, Então. né? O que eu diria hoje? Cara, curta mais aquele momento, né? Aproveitar mais o presente? Isso, aproveitar mais. Cara, eu fazia o que gostava, eu adorava, como adoro trabalhar ainda, mas aproveite mais lá, né? Porque ele pode ser curto ali na frente, tu não sabe, né? Cara, aproveita todo dia. Aproveita, mas tu trabalha muito, mas eu gosto de trabalhar, então eu também estou aproveitando. É um proveito também. Isso, exatamente. para mim não é um sacrifício Ponto acordar final. segunda de manhã, não é, é bom. Talvez pensar nisso, né? Ou seja, virar a chave e dizer assim, poxa, eu estou trabalhando um monte, mas que legal isso, e que bom que eu estou aproveitando. Ou seja, fazer Isso. essa leitura, né, do trabalho, do ofício, da obrigação Isso. é Não. importante também. Quando é prazeroso, né? Obviamente. Isso, né? isso, Quando é isso. prazeroso. O cara de 60 iria falar pro cara de 19, curte isso aí. Eu vou abrir uma aspas. Coloca os móveis no terceiro andar. Em outro lugar. Obrigado demais, cara. Valeu, Obrigado demais pela tua presença. Tu é um cara incrível. Eu conheci recentemente um pouco dessa tua conheci. história e queria muito te ter aqui e poder contar um pouco dela aqui. É rápido, é 50 e poucos minutos, mas contar um pouco dela. Uma horinha, é um né? Deu uma orgulho. horinha, né, Melissa? Uma hora, deu até um pouco mais, né? Melissa tá doida pra ir pra casa, tá? Ela não aguenta mais. Mas obrigado mesmo, tirar um pouco do teu tempo, que agora tá pior ainda do que tava
antes para poder contar um pouco, bater um papo comigo com o Pancho. Tá bom? Valeu. Muito obrigado, Renato. obrigado pelo convite. Obrigado Obrigado Pancho. também, Renato. A gente já conversou outras vezes também lá no Papo com o Pancho, né? E agora com um foco diferente foi bastante enriquecedor. Eu tenho certeza que você que acompanhou também essa entrevista aprendeu alguma coisa, com certeza vai levar alguma mensagem dessa para a sua vida profissional ou pessoal, porque a gente falou também da vida pessoal aqui, acho que é importante a gente abordar também esse aspecto. Não se esqueça, siga a Real Rafa Silva no YouTube, acione a sineta para ser notificado das entrevistas que aparecem por aqui. Pancho.com.br. E siga @pancho.com.br no Instagram e @Real Rafa Silva também. Um grande abraço a todos e até mais. Valeu. Valeu.